Bom dia, essa vai ser a aula de variáveis. Interessante antes da aula a gente comentar uma coisa. Interessante essa Copa do Mundo, né? O mundo inteiro parou para assistir, 11 pessoas tentando botar uma esfera dentro de um retângulo e 11 pessoas tentando atrapalhar, né? Enfim. Bom, hoje pretendo falar sobre variáveis. Se usar uma variável em C, precisa se declarar a variável. Declarar a variável serve para entender melhor o programa, para também encorajar o planejamento, também para prevenir erros. O mais importante é que C não funciona sem declarar as variáveis. Então, para você usar variáveis em C, você precisa declarar. Por um simples motivo. Uma variável ela ocupa um certo espaço na memória. Você precisa falar para o programa que esse espaço de memória precisa ser utilizado para ele separar esse espaço de memória. Senão, ou você teria que separar a memória do computador inteiro, seria um programa irrodável, ou você não teria aquele espaço quando precisa e ia dar um monte de erro, porque o outro programa usou, aí você faz 1 mais 1 dá 73, porque outro programa escreveu 73 no lugar da memória, aí complica. Importante. Primeiro de tudo, vocês viram que existe um comando printf, existiu uma função main, existiu um é, getchar, existem vários tipos de funções. Essas funções todas são palavras-chave de C que não podem ser declaradas como variável. Então, se eu declarar uma variável printf, vai dar erro. Então, vamos lá o tipo de variáveis. Existem vários tipos de variáveis. 3 desses tipos são int, float, unsigned. Bom, a lista completa de variáveis está lá no site, vocês dão uma olhada lá. Elas são diferentes por motivos, cada uma tem sua peculiaridade. A int, ela é um número inteiro de 4 bytes. Você tem também a short, que é de 2, você tem a char, que é de um só. Elas são todas inteiras. A float, ela já é uma variável que aceita números fracionários e irracionais também. Unsigned é uma variável que não tem sinal. Mas primeiro de tudo, como é que o computador usa esses dados? Então, temos aqui uma calculadora, vocês devem ter também. O computador, vocês sabem bem que ele funciona com binário. Então você tem 0 e 1, que na verdade é ligado e desligado, mas isso não é o caso agora, que a aula não é de eletrônica. Ele tem aqui zeros e uns, e cada bit é um desses números. Então eu botei 1, isso é um bit. Agora isso são 2 bits. Agora isso são 3 bits. Na verdade, isso aqui não é 110, isso aqui é 6. Um conjunto de 8 bits, já foram 6. Conjunto de 8 bits é um byte. Esse byte, no caso, seria 170, mas ele pode ter outros números até 255, considerando que o primeiro número seria o zero. Né? Na prática, isso são 256 números. Binário é muito complicado, porque fica só 1 e 0 se perde. Decimal é outro negócio, então você precisa ficar esse negócio. Então, quando se quer pensar nisso, normalmente se usa hexadecimal. Cada letra do hexadecimal é meio byte. Então, cada byte são 2 letras de hexadecimal, muito mais simples. O hexadecimal ele funciona um pouquinho diferente do normal, precisa se acostumar um pouco. Na verdade, ao invés de você ter algarismo de 0 a 9, você tem algarismo de 0 a f. Que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Assim você tem 16 algarismos. Ter 16 algarismos é bom porque você tem um múltiplo de... Você tem 2 a quarta e 2 a oitava, seria um byte. Então, muito mais simples de trabalhar.
Pensando desse jeito, qual que seria o maior número que você consegue com 2 dígitos na hexadecimal? Seria FF. Sim, em decimal fica 255, como eu tinha falado antes. Tá, agora que a gente já entendeu como é que o computador funciona com variáveis, a gente tem aqui um programa que ele mostra como é que funcionam as variáveis. Primeiro de tudo, você precisa declarar as variáveis. Você pode fazer isso fora da função. Aqui, como está fazendo aqui, é que ele declara 2 variáveis, ou aqui mais 2, e aqui uma. Ou você também pode botar ela dentro da função. Na aula de funções eu vou explicar a diferença. Por enquanto, use qualquer um, seja feliz. Então, aí você tem aqui int g1, g2, ponto e vírgula. Não entendi nada. Tá bom, vai entender agora. Esse int ele especifica que o tipo da variável é int. O tipo da variável é int, sim? Aí int o quê? A variável g1 e a variável g2. Você está declarando que g1 e g2 são 2 variáveis que você acabou de criar, que são do tipo int. Aí ponto e vírgula, porque acabou um comando. Aí float, você está especificando que você vai ter. Você está falando para o compilador que você vai trazer 2 variáveis float. Quer dizer, que você vai trazer variáveis float, no caso são 2. Aí você tem aqui G3. G3 é uma variável float. Agora. Por quê? Porque você mandou. Você é o cara. Você que manda no programa. Até agora você simplesmente consumia o que outras pessoas fizeram. Agora você manda no computador. Parabéns. E agora você tem aqui G4. Mas aqui tem um igual aqui. Esse igual aqui, ele inicializa a variável. Essas variáveis todas aqui tem um número que estava na memória aí, que estava usado. No momento que você falou que declarou G4 igual 3,14592, importante, vírgula é ponto e ponto é vírgula, tá? Não usa vírgula porque vírgula não serve pra nada. Usa ponto porque isso é notação inglesa. Por quê? Porque é norma. Não tem o que discutir, não tem por que discutir, porque a norma é boa. Ela faz as pessoas se entenderem. É muito bom ter norma. Enfim. Ela declara esse número gigante. Assim, na primeira vez que você usar essa variável, ela já vai aparecer esse número gigante. Olha só. O Google entrou online. Depois eu falo. Tá bom. Então. Aí depois o programa vai imprimir as variáveis em tela e a gente vai ver o que aconteceu. Ele já estava compilado, então vou só rodar, tá? Isso aqui imprimiu em tela, então deve ser que é isso aqui, né? Se vocês assistiram na aula passada e a retrasada, vocês entenderam que é isso aqui que aconteceu, né? Então, G1, 0, G2, 0, G4, G3, 0, G4, 3, 4, etc. Eu expliquei na última aula como é que se imprime isso aqui. Como é que se imprime variáveis. Bom, isso vai depois que a gente analisar o programa. Então, você vê que a variável G1 está 0, G2, porque você não inicializou elas, então elas não têm nenhum valor. Se a memória já estivesse ocupada, já aconteceu um monte de vezes que aparece um número maluco, isso dá um monte de erro. Então, melhor inicializar as variáveis. Então, vamos lá. Eu fiz uma pausa aqui, então vamos passar a pausa. O que aconteceu aqui? O G1 você declarou que é 34.255, só que detalhe que G1 é uma variável inteira. O que acontece? G1 é 34, ele ignora o resto. G2 você botou um número imenso e apareceu aqui o G2 um número imenso. G3 80 apareceu aqui G3 80.000, porque isso é uma variável float, então ele mostra que as casas decimais são zero. Se é algarismo significativo, não vem ao caso. Mas dá para mudar isso depois. Próxima aula. Então, a G já pulou para G5, porque a G4 já existia e está aqui, inclusive. 3,14592. Por um acaso, é os primeiros dígitos de pi. Enfim. Por um acaso não, foi de propósito, mas tudo bem. G5 a gente tentou de novo ficar botando variável pro
pro negócio e número decimal pro negócio, aí apareceu de novo no número inteiro, porque o compilador não. Enfim, a gente está dando trabalho pro compilador, mas ele vai sim ignorar, porque é a norma. Ele vai fazer assim e acabou a história. Depois eu explico por quê. L1 é menos 12 e L2 é esse treco imenso aqui, que deu menos 12. Então, aqui cabe explicar uma coisa. Os números no computador, eles são sempre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Não tem menos, não tem algarismos menos no computador. Então, isso que o computador não tem o algarismo menos, faz com que ele, como é que ele faz um número ser negativo? Vamos mostrar isso agora. Estamos no hexadecimal. 2 menos 4. O que vai dar? Vai dar esse treco aqui. Ele pega o maior número que tem e tira 2 desse maior número, já que seria para ser menos 2. Então, o que na prática acontece? Metade da variável vai ser positiva, a outra metade vai ser negativa. No caso, essa variável... Aí não ajuda, né? No caso, essa variável... Não está ajudando. No caso, essa variável seria 2 elevado a 63... Não, 64, porque o sistema é 64 bits. O computador é bom. Enfim. 2 elevado a 64. Eu sei que eu tô fazendo engenharia, mas na faculdade a gente aprende a usar calculadora, a gente aprende a parar de sofrer, só que não tem elevado nessa calculadora, né? E complica. Vamos botar na científica como científica. Pronto. 2 elevado a 64. Eu não vou fazer isso de cabeça, sem chance. Então, é isso aí. É esse número que a variável cabe. Mas, na verdade, não cabe esse número na variável. Cabe esse aqui. Que qualquer número que você botar que é maior do que esse aqui, ele vai dar um número negativo que falta para o número máximo da variável. Tem que tomar cuidado para não acontecer erro no programa, que quando acontece é chato. Mas eu duvido muito que você vai precisar de um número desse tamanho. Se precisar, já tá a dica. Então vamos para o próximo passo do programa. Aqui a gente fez uma atribuição de valores. Esse aqui é o sinal de atribuição de valor. Não é igual a isso aqui. Eu sei que na matemática é igual a um só, mas em programação é igual a dois iguais. Um igual só você atribui a variável um valor da direita para a esquerda. Sim, é da direita para a esquerda. É tipo, atribua a G1 o valor da variável G2. Isso demora um pouco para acostumar, vocês vão entender. Não muito tempo. Dá para usar isso com o comando getchar também, mas isso é outra. Isso é mais para frente. Então, aí vamos testar se eu realmente estou falando, a verdade ou se estou falando besteira. Deu aqui, G1 atribui o valor de G2 ao G1. Aí ele vai imprimir o G1 e o G2. E vai aqui um dispositivo anti-blefe que vai falar qual era o antigo G1 e o G2. Eu botei assim digitado mesmo porque vocês confiam em mim que vocês estão vendo o código fonte, né? Então, aqui. O novo G1 deu o menos 456, que ele foi pro outro lado da variável. Esse erro acontece fácil, mas vocês vão se acostumar com ele. E o G2 deu igual ao G1, e não é igual ao o G1 deu igual ao G2, e não igual ao G1. Como está aqui mesmo. Então, essa era a última parada. Só dei enter e o negócio fechou. Tá bom, vamos ao próximo assunto. Vocês entenderam o negócio da variável, né? Se não entenderam, bota um comentário lá no YouTube que eu vou responder assim que eu ver. Então, vamos lá. Vocês viram aqui o printf que deu tem uns porcento esquisito aqui, né? Então, como é que funciona? Esse G1 é o nome da variável que apareceu lá. Aqui, ó, G1.
Isso que apareceu G1 é porque eu escrevi G1, igual. Esse igual também apareceu lá. Porcento D não apareceu, né? Aqui não tem nenhum porcento aqui. O porcento D é um código de escape. É um código de variável, desculpa. Código de escape é isso aqui. Então, é um código de escape que ele imprime um número inteiro. Aí você fechou o string, tem um código de variável lá dentro. Aí depois você bota uma vírgula e fala que esse código de variável, ele está falando, é para imprimir qual variável? G1. É isso que significa essa vírgula aqui, tá? Dá para fazer isso com algumas variáveis, é só você botar uma vírgula só. Aí você bota G1, aí você bota uma vírgula, depois você bota o G2, depois você bota a variável que você quiser, mas separa ela com vírgulas. A gente costuma botar um espaço depois da vírgula, mas se não botar funciona também, só para facilitar a leitura. Agora surge um problemão, assim como surgiu na aula passada sobre como é que escreve uma contrabarra. Se eu quero escrever um 100%, como é que eu escrevo 100%? Aliás, melhor, como é que eu escrevo 0%? Porque aí eu já deixo a variável lá. Se eu botar 1%, vai dar erro. Ó. Compilar. Viu? Deu erro. Não apareceu. Tem que botar por cento. Aí vai aparecer. Ó, 0%. É a mesma regra da contrabarra. Para você escrever 1%, para você escrever porcentos, você tem que escrever o dobro do número de porcentos que você quer que apareça. Se botar um número ímpar, não aparece. Agora botando isso em palavras mais simples. Se você botar 2%, aparece 1. Se você botar 3%, aparece um só também. E se tiver uma letra depois, pode dar erro. Não faz isso. Se você botar 4%, vai aparecer 2 e assim por diante. Se você quiser botar 64%, aí você pega a calculadora, que eu não vou falar a resposta para você agora, não, tá? Não quero fazer isso de cabeça, não. Então... uma coisa que eu quase esqueci de falar. Em si, ele é fresco com isso. Não, não briga com ele, que senão você vai criar caso com o programa e não vai dar certo. Letra maiúscula e letra minúscula é diferente. Não precisa começar a frase com letra maiúscula, mas se você começar a frase... Aliás, se você começar a frase com letra maiúscula, muitas vezes vai estar errado. Para mostrar isso, olha aqui, G1 minúsculo. Eu vou trocar para G1 maiúsculo. E aqui você tem esse mesmo G1 minúsculo. Vai dar erro. Aqui, ó. Deu erro. Aí vamos lá. Erro. G1 não declarado. Mas G1 tá ali. É porque aqui tá maiúsculo, aqui tá minúsculo. Não pode. Tem que ser igual. Vamos botar um outro erro para mostrar que não é só com variável. Vamos botar int com letra maiúscula como a norma do português manda. Ó, já vê até que o editor não deixou em negrito. Esses editores de negócio são muito bons, que quando eles trocam de cor ou mudam formatação, eles te dão uma dica de que tem algo errado ou certo. Então, isso pode te ajudar bastante. Presta atenção nessas dicas. O que é esse I aqui? Não, sim, não é isso. Não é esse erro, cara. Pronto. Aqui, em função main. Não, antes da função main. Não sabe o que é int. Você botou um int ali para ele fazer alguma coisa, mas ele não sabe o que é. Então, ele falou, não sei o que é isso, não vou fazer. Faz sentido. Se ele fizesse algo que eu não soubesse de um jeito aleatório, eu não uns negócio doido e ninguém ia... E não ia dar certo. Você ia querer calcular um foguete, você ia acabar calculando, conseguindo uma receita de bolo. Ainda bem que ele não é criativo. A criatividade tem que ser sua. Criatividade tem que ser sua, que se você deixar a criatividade pro compilador, ele vai fazer o que ele quiser e não o que você quiser. E o motivo da programação é fazer o que você quer.
Então, essa aula de variáveis, a lista de variáveis e seus respectivos margens de valores estão no site, é só dar uma olhada lá. E também os códigos de variáveis também estão todos numa lista lá. Então, próxima aula a gente vai falar mais sobre o printf, as coisas que faltaram falar e que não eram do básico do printf, são umas requintes a mais. E é isso aí, a aula que vem é importante, viu? Não deixem de assistir. Então,